As principais centrais sindicais do país promoveram hoje protestos contra a reforma da Previdência trabalhista, né? Tentaram promover, pelo menos, essa foi a ideia. Os atos, no entanto, foram esvaziados. Aqui em São Paulo, o maior deles, né? 2.000 pessoas se reuniram na Praça da Sé, no centro da cidade, no final da manhã. Mas quem conta mais detalhes, e depois a gente vai falar um pouquinho, né, desses principais pontos da reforma trabalhista, é a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Olá, Denise! Olá, pessoal do 3 em 1, e neste sábado começa a valer a reforma trabalhista. Nós tivemos esta sexta-feira manifestações em várias cidades, inclusive aqui em São Paulo, das centrais sindicais contra as mudanças que estão sendo aplicadas e principalmente pelo fato de o governo ter deixado de lado a contribuição sindical. Há uma grande preocupação com a possibilidade de os sindicatos se enfraquecerem no momento em que a nova legislação cobra uma presença maior deles nos acordos coletivos, porque esses acordos vão poder se sobrepor ao que prevê a legislação. Então, em tese, essa preocupação é válida até, porque as negociações não vão ser feitas diretamente entre trabalhadores e empregados, a não ser naqueles casos muito específicos da terceirização, de outros tipos de contratação que são previstas agora, inclusive o home office, a pessoa poder trabalhar de casa. Tem também a questão do trabalho intermitente, que o governo, numa regulamentação de última hora, discutida nesta sexta-feira, deve acabar colocando alguns parâmetros também em relação à situação das gestantes, de insalubridade. Eu queria chamar a atenção também para isso, porque até ontem o governo não faria nada. Agora ele está elaborando uma série de regulamentações específicas para determinados pontos que poderiam gerar maior polêmica, como ele tinha prometido lá atrás. Então passou todo esse período, agora que a reforma vai entrar em vigor, é que o governo resolve atacar essas questões. Então eu queria saber, primeiro, o que vocês esperam em relação à situação dos sindicatos, que é uma discussão até política, força sindical se aliando à CUT com a intervenção do Partido dos Trabalhadores para tentar forçar a aprovação de alguma medida que assegure essa receita para os sindicatos. Depois, como ficam os trabalhadores diante dessa nova legislação e a atuação do próprio governo, que ele teve muita pressa em garantir a aprovação, inclusive prometendo que não haveria mudanças no Senado para fazer com que o projeto voltasse à Câmara, e agora, de última hora, ele vem com essa regulamentação mais específica. Ô Vera Magalhães, começo com você esse tema aí, respondendo aos alguns questionamentos da nossa Denise Campos de Toledo. E eu pergunto, se a Denise Campos de Toledo, que é uma papa no assunto, tem tantas dúvidas, que dirá o trabalhador brasileiro, Patrick? A verdade é que isso foi aprovado lá em julho, de lá para cá se discutiu muito pouco a regulamentação de alguns itens que ainda eram polêmicos e precisou, como tudo no Brasil, chegar próximo da entrada em vigor da nova lei para que aflorassem essas dúvidas e começassem a ser costurados acordos para algumas modificações. Além dessas, a que a Denise se referiu, algumas das principais dizem respeito ao chamado trabalho intermitente, aquele que é escalonado, que não é prestado em dias consecutivos com uma jornada fixa. Vai haver alterações quanto a isso. E vai haver alterações num item que até os juristas diziam que era inconstitucional e que ia acarretar um monte de questionamentos na justiça, que era um que vinculava uma indenização por danos morais ao salário do trabalhador. Então, na prática, dizia que quem ganhasse menos receberia menos por uma eventual queixa de danos morais, enfim. Então, era praticamente estabelecer um critério de castas, em que o dano moral era maior se você ganhasse mais. Então, isso deve ser revisto. O governo está decidindo se vai ser por projeto de lei ou por MP, mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o sentido geral da reforma trabalhista. O sentido geral dela é modernizante. Ela deve, sim, criar novas modalidades de emprego num cenário que é de desemprego massivo e, por isso, a gente tem que apoiar as medidas, as mudanças, desde que elas sejam bem explicadas, bem embasadas e que eventuais problemas, ruídos, distorções sejam corrigidos. Uma dessas distorções certamente não é o fim do imposto sindical. Esse tem que morrer para não voltar mais mesmo. Não queremos a reencarnação dessa coisa retrógrada e passadista. O que você acha, Andreasa? A reforma trabalhista, Patrick Santos, essa aprovada, e é claro que precisa de ajustes e
de melhor explicação, algo que esse governo faz pessimamente, que é se comunicar, essa reforma é uma das maiores conquistas da sociedade e do trabalhador. Ela flexibiliza as relações, ela é boa para o patrão e também para o empregado. Não se deixem levar por essa conversa de sindicato. A mobilização dos sindicatos decorre do fim do imposto sindical, compulsório. Não faz o menor sentido. Quem quiser contribuir com esse troço, que contribua. O enfraquecimento dos sindicatos decorrentes disso é maravilhoso. É também uma conquista da sociedade. É uma conquista da sociedade que os acordos coletivos possam prevalecer, inclusive o acordo individual. Está previsto na reforma que o trabalhador pode fazer um acordo individualmente com o seu empregador. Isso é maravilhoso. Só não é bom na cabeça de quem acha que tem que controlar a manada, que tem que fazer a cabeça dos outros, que tem que dizer para onde as pessoas querem, para quem exerce poder e é remunerado por isso. Lembro que o imposto sindical, o fim do imposto sindical não constava inicialmente dessa reforma. Era um projeto à parte, foi incorporado e foi o que mais valorizou esse conjunto de reformas contidas na trabalhista, que eu repito, vale a pena ser estudado. É excepcional a ser ajustado. A vida é assim. Ô Marcelo Madureira, e você, o que pensa a respeito dessa reforma trabalhista que a gente está discutindo aqui? Eu quero falar 2 pontos principais. Primeiro dos sindicatos e depois da justiça trabalhista. Eu acho que acabar com a contribuição sindical é um enorme avanço, em benefício principalmente do trabalhador, quer dizer, acabar com a contribuição sindical obrigatória, porque aí vai obrigar, né, que os dirigentes sindicais mostrem serviço. Mesmo porque eu acho que o sindicato foi uma boa ideia lá no início, lá do século XIX, que acabou sendo capturada por um bando de mafiosos. Isso não é um privilégio do Brasil, não. Aonde você for, as centrais sindicais, os sindicatos, são apenas controladas por um bando, por quadrilhas que usam como massa de manobra os trabalhadores e nessas negociações dão algumas migalhas para aqueles que eles dizem que representam e acabam ganhando milhões, né? Junto em conluios com os empregadores e com vários sistemas de roubalheira. Sindicato, para mim, não é à toa que a gente sempre fala de sindicato do crime. Sindicato do crime é só mais um sindicato, né? Porque eu estou para ver sindicato que realmente defenda os interesses do trabalhador. O sindicato defende os interesses, na verdade, dos seus dirigentes, né, que ocupam o sindicato e vivem lá parasitariamente da classe trabalhadora. Então, eu quero ver agora qual é o sindicato e central sindical que vai conseguir sobreviver sem esse dinheiro mole aí que eles extraíam a força dos trabalhadores. O segundo ponto... Madu, Fala, Vera, diga. Sabe o que é uma demonstração cabal disso que você está falando, da atuação como máfias dessas centrais e desses sindicatos? O fato de que o nosso notório Paulinho da Força, deputado federal, que foi um dos que mais gritaram e bradaram contra o PT e pelo impeachment da Dilma Rousseff, agora está procurando quem para tentar um conluio para a volta do imposto sindical? Ninguém menos que Luiz Inácio Lula da Silva. Temos notícia de que o senhor Paulinho foi beijar a mão do Lula para que eles que eles façam um conluio da CUT e da Força Sindical, que antes eram, né, inimigas figadais, mas agora estão unidas nessa tentativa de garantir o seu qualquer, como diz você. Pois é, só prosseguindo, eu queria falar também da Justiça do Trabalho, que é uma jabuticaba que praticamente só existe no Brasil. Eu desconheço outro país que exista. A Justiça do Trabalho é mais um outro sistema perverso feito para prejudicar o trabalhador. Você tem uma indústria, você cria uma indústria de processos em que a maior parte que se dá bem são os advogados, os representantes sindicais, e cria até uma própria caça de juízes, de funcionários, tudo à custa do trabalhador. Nos Estados Unidos, por exemplo, toda pendenga trabalhista se resolve da justiça comum e geralmente por intermediação, né? Por acerto entre as partes, acordo direto entre as partes, a parte prejudicada e a parte que tem que responder, o patrão e o empregado. Eles discutem diretamente e o juiz sempre procura fazer um acordo.
Aqui no Brasil você criou esse estrupício de justiça trabalhista que só serve, né, para arrancar dinheiro do patronato. Fala, deixa eu só concluir, Andreasa, que eu já te passo. Não, porque a justiça trabalhista sempre resolve a favor do patrão, contra o patrão, contra o empreendedor, a favor do empregado, mas quem leva a parte do leão é o advogado do empregado em conluio com a justiça trabalhista. É isso que ocorre na maioria das vezes. Fala, Andreasa. A esse respeito, como gancho da sua fala, eu lembro que recentemente, organizados como milícias, alguns grupos de juízes do trabalho, da Justiça do Trabalho, vieram a público, inclusive escrevendo artigos dizendo que não respeitariam o texto da reforma trabalhista aprovada no Congresso Federal. Vejam a que nível chegamos. Isso define, a meu ver, melhor do que nada, a natureza dessa Justiça do Trabalho que temos aqui.